Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar os conceitos e os fatores de influência da deficiência intelectual. Vamos lá! A Associação Americana de Deficiência Mental, a AAMR, define a deficiência intelectual, que vamos chamar de DI, como um estado de diminuição do funcionamento intelectual. E esse conceito norteia as diretrizes da educação inclusiva. O diagnóstico da DI é feito por meio de testes padronizados de inteligência e pela avaliação de comportamentos adaptativos. A medida utilizada por médicos e psicólogos para avaliar o grau de deficiência intelectual é a de quociente de inteligência, conhecido como QI. Ele é realizado por meio de uma avaliação que expressa, por meio de um número, a capacidade intelectual de uma pessoa. Os resultados são baseados em critérios de referência e comparações que fazem uma relação entre idade mental e cronológica da pessoa. A DI pode ocorrer junto a síndromes genéticas, transtornos mentais, problemas físicos ou isoladamente. Neste slide, é possível observar a categorização da DI de acordo com a AAMR. As pessoas que possuem um QI de 70 a 100 são consideradas dentro da média para a população considerada referência pela AAMR. As que possuem um QI de 55 a 69 têm uma DI leve. As que possuem um QI de 40 a 54 têm uma DI moderada. As que possuem um QI de 25 a 39 têm uma DI severa. Aquelas que possuem um QI menor que 25 têm uma DI profunda. Os indivíduos que possuem um QI de 100 a 114 são considerados pessoas com média alta. Um QI de 115 a 129 são considerados acima da média. De 130 a 144 são considerados pessoas com altas habilidades ou superdotação. A DI pode acontecer durante a fase que vai do momento da fecundação até o parto, que dura cerca de 40 semanas ou 9 meses nos seres humanos. Essa fase é denominada período pré-natal. A DI pode ser causada por diferentes fatores. São eles: biomédicos, que são as alterações no cromossomo, mudança no gene, desordem relacionada ao funcionamento do corpo e idade de risco. Sociais, que são a pobreza, a desnutrição materna, a violência doméstica, a falta de cuidados pré-natais. Comportamentais, como o uso de drogas, uso de álcool, hábito de fumar, imaturidade de risco, pessoa muito nova, por exemplo. Educacionais, como os prejuízos cognitivos dos pais, família sem suporte, falta de preparo para a maternidade. Vale ressaltar que a gestação envolve uma cadeia de relações entre o bebê, o seu ambiente, que é a bolsa amniótica no útero, no corpo da mãe, e o meio externo, que é o ambiente de vivência da mãe. As eventuais influências negativas desses ambientes podem modificar o desenvolvimento da criança, resultando em vários problemas, e dentre eles, a DI. Os exemplos desta influência são as doenças causadas por vírus, como rubéola, herpes, hepatite, varicela e sarampo, por bactérias, como a sífilis, e por protozoários, como toxoplasmose, doença de Chagas e malária. A DI também pode ser causada durante a fase que corresponde ao momento do nascimento ou imediatamente após o parto,
envolvendo toda a problemática decorrente do atendimento materno-infantil, denominado período perinatal. Ela pode ser causada neste período pelos fatores biomédicos, que é a prematuridade, as ações dos profissionais na hora do parto, cuidados neonatais. Sociais, que são a falta de acesso aos cuidados do parto. Comportamentais, que podem ser a rejeição e o abandono materno. A DI também pode ocorrer após o nascimento da criança, período chamado de pós-natal. Ela pode ser causada pelos fatores biomédicos, lesão cerebral traumática, desnutrição, meningoencefalites, que é o processo inflamatório do cérebro, sociais, relação criança-cuidador comprometida, falta de estimulação adequada, pobreza familiar extrema. Comportamentais, abuso e negligência, violência doméstica, falta de medidas de segurança. Educacionais, maternidade inadequada, diagnóstico tardio, serviço de intervenção precoce inadequados. As dificuldades que as pessoas com deficiência intelectual irão apresentar podem variar de acordo com o grau da deficiência. Os principais problemas de comportamento e comorbidades psiquiátricas associados à deficiência intelectual são agressividade, autoagressividade, autolesão, estereotipias corporais, gestuais, verbais, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade. No conteúdo dessa aula, vimos exemplos de fatores biomédicos, sociais, comportamentais e educacionais que podem influenciar na DI e as causas principais de ocorrência. Vimos também o grau da DI e como eles podem afetar no comportamento deste grupo de pessoas. Por hoje é isso. Até a próxima aula. Abraços!